Olá, gente gira, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Kátia, sou autora do The Pink Elephant Shoe e hoje vamos falar sobre pincéis. Para ser sincera, eu recentemente criei um género de uma rubrica no blog com dicas para iniciantes que se chama o Beabá e teve uma recepção brutal da vossa parte e eu decidi trazê-la também num género de um formato de vídeo. Basicamente aquilo que eu pretendo fazer é um guia para quem está a iniciar-se na maquilhagem. Basicamente tudo aquilo que vocês precisam de saber sobre diversos produtos, neste caso sobre pincéis, bases, primers, paletas. Assim sendo, achei que seria pertinente começarmos pelos pincéis. Basicamente aquilo que eu quero falar hoje no vídeo é contar-vos quais são os pincéis que, para quem se está a iniciar na maquilhagem, são uma boa aposta. Eu, para ser sincera, não vou referir muito marcas, nem vou dar grande ênfase nesse contexto, porque para mim o mais importante é mesmo o formato dos pincéis. Aquilo que eu quero que vocês façam é que procurem pincéis com características similares a estas dentro do vosso orçamento, porque apesar de eu ter tentado trazer marcas muito económicas, não quer dizer que aquilo que é económico para mim seja económico para vocês. Eu tento sempre considerar isso em todos os vídeos. Basicamente a questão a que vamos responder hoje é: estou a iniciar na maquilhagem, que pincéis eu preciso? Esta questão dos pincéis é obviamente muito relativa, porque à medida que vocês vão descobrindo diversos produtos de maquilhagem, vão tendo necessidades diversas em termos de pincéis. A questão aqui é, quando nós nos estamos a iniciar, andamos sempre um bocadinho perdidos. À medida que vamos comprando os produtos, vamos comprando os pincéis. No entanto, existe sempre a hipótese de nós adquirirmos os pincéis em kits. E o meu intuito com este vídeo é basicamente mostrar-vos os pincéis que vocês têm que procurar se realmente quiserem optar por um kit. Eu pessoalmente encomendo bastantes kits pela internet, no entanto uma coisa vos posso dizer: quando vocês compram os pincéis individualmente conseguem sempre um bocadinho mais de qualidade. No entanto, para quem está a começar, os kits são realmente uma boa aposta, especialmente se vocês não quiserem gastar muito dinheiro, porque uma coisa vos digo, à medida que vocês vão avançando na maquilhagem e vão querendo trabalhar os produtos de outra forma, vocês também vão querer começar a investir nos pincéis. Eu ao início achei que o que importava realmente era a qualidade dos produtos, no entanto a qualidade de um pincel altera muito o acabamento do produto, seja uma base, uma sombra ou um corretor. Não se esqueçam que estas são apenas as minhas recomendações e aquilo que eu comecei a utilizar quando me estava a iniciar. Estou a passar-vos a minha experiência e mesmo enquanto maquilhadora este não é um tema que se aborda muito. Ninguém vai ao curso ensinar quais são os primeiros pincéis que vocês podem ter. Por isso este vídeo é muito baseado na minha experiência e naquilo que eu considero essencial e, para ser sincera, resumi muito aquilo que eu costumo levar em viagem. Acho que é uma boa forma de nós vermos realmente quais são os nossos essenciais e quais são aqueles pincéis sem os quais eu não passo. E antes de começarmos a falar aqui em pincéis, há uma coisa que eu tenho mesmo de referir e que eu quero mesmo que vocês adquiram caso estejam a começar na maquilhagem, que é uma esponja de maquilhagem. Eu não vou estar aqui a referir marcas, mas obviamente que as minhas esponjas de maquilhagem favoritas são as da Beauty Blender e as da Real Techniques. No entanto, vocês já conseguem encontrar esponjas de maquilhagem em qualquer lado. H&M, Primark, inclusive até a Bershka. Eu confesso que ainda não experimentei nenhuma destas. No entanto, aquilo que eu quero que vocês procurem é realmente este formato de ovo. Porquê este formato de ovo? Porque vos vai trazer imensa versatilidade à esponja. Ou seja, vocês podem utilizar o lado mais pontiagudo para zonas que precisem realmente de mais pormenor e podem utilizar a zona mais larga da esponja para cobrir uma área maior mais rapidamente. Além disso, optem por esponjas fofinhas e que fiquem ainda mais fofinhas quando nós as umedecemos, porque mais uma vez isso vai permitir uma grande versatilidade e nesta fase é isso que nós queremos. Não queremos comprar um acessório para cada produto, certo? Uma esponjinha de maquilhagem vai então permitir-vos aplicar base, corretor, qualquer produto em creme, seja contorno, blush, iluminador. Eu inclusive já comecei a utilizar pó, sou sincera, foi uma dica que vi com a Jaclyn Hill e resulta muito bem, especialmente na zona abaixo dos olhos. Agora vamos começar com os pincéis de verdade. E obviamente que vou começar pelo rosto e vou começar com os pincéis de base. Para quem está a começar na maquilhagem, eu vou ser sincera, não aconselho estes pincéis língua de gato. Vou explicar porquê.
Um bom pincel língua de gato é difícil de encontrar. Tem que se encontrar um pincel com a densidade quase perfeita, de forma a que retenha o produto e não crie linhas no vosso rosto. Para quem está a começar, este pincel pode dificultar realmente um bocadinho a tarefa. Assim sendo, a minha preferência vai mesmo para estes pincéis de topo reto, que são muito fáceis de utilizar. A sério, vocês conseguem aplicar a base com uma facilidade imensa, com muita rapidez, e faz com que o rosto não fique com aquelas linhas feias que por vezes aparecem nos pincéis de língua de gato. Optem, lá está, por este formato mais reto em cima e tentem jogar um bocadinho com a densidade do pincel. Eu até trouxe duas opções para vos mostrar, porque este é da Elf e tem as cerdas muito mais fininhas, ou seja, ele consome muita base, especialmente quando eu estou a aplicar base, porque estes pincéis são super versáteis. Vocês podem aplicar inclusive produtos em pó com eles, que eles funcionam na perfeição. Mas, por exemplo, quando aplico produtos líquidos neste pincel da Elf, ele retém muito produto, ou seja, eu sinto mesmo que tenho que utilizar mais produto do que o habitual. Já este da Asian Makeup, que é o 101, é um bocadinho mais denso e faz realmente com que não exista tanto desperdício de produto, aquilo que eu realmente prefiro, obviamente. E obviamente que entre o pincel e a esponja a escolha é totalmente vossa. Utilizem, experimentem e vejam realmente o que é que resulta com vocês. Para o rosto, o outro pincel que eu considero mesmo essencial é assim um pincel de pó grandinho. Um pincel de pó com este formato mais oval é ótimo para tudo. Podem utilizá-lo em pó solto, pó compacto, blush, contorno. Se quiserem inclusive um contorno mais afinado, basta colocarem aqui um gancho e prender o pincel desta forma e podem facilmente utilizá-lo para marcar o vosso contorno. Enfim, são pincéis realmente muito versáteis e quem tem um pincel destes consegue facilmente fazer o rosto sem qualquer problema. Em relação ao rosto, e isto é obviamente algo que é facultativo, eu não considero este pincel essencial. No entanto, se vocês gostam muito de iluminadores, têm mesmo que ter um pincel vassoura. O pincel vassoura permite-vos aplicar o iluminador de uma forma muito natural e faz com que vocês consigam aquela iluminação quase vinda de dentro, muito bonita. Relativamente ao rosto, e para quem não vai fazer uma full face de maquilhagem todos os dias, eu acho que estes dois são mesmo aqueles pincéis que vocês não podem dispensar a par com uma esponja de maquilhagem. Se vocês tiverem estes dois pincéis, vocês conseguem facilmente aplicar os produtos que pretenderem. Se vocês quiserem acrescentar, por exemplo, um pincel de blush para não estarem a misturar os produtos, ótimo, façam-no. Como sempre, divirtam-se com a maquilhagem. Vamos falar agora em relação aos olhos. Eu tento optar sempre por alguns pincéis de esfumar, porque é realmente a parte a que eu dou mais valor quando estou a fazer o meu olho. Os pincéis de esfumar são muito versáteis e, em último caso, podem servir inclusive para aplicar a cor. Se vocês não tiverem um pincel mais achatado, o pincel de esfumar também vai resultar, no entanto, vai obviamente levar ali um pouquinho mais de construção. Estes são os três pincéis de esfumar que eu mais utilizo e passo a explicar-vos porquê. Este da Real Techniques utilizo bastante para esfumar a sombra sem qualquer produto no pincel. Ou seja, quando já apliquei a cor, utilizo-o para esfumar a sombra de uma forma ainda mais uniforme. Este não é um pincel de sombras, é um pincel de corretor, no entanto, ele cumpre muito bem o objetivo de esfumar a sombra, porque é um pincel mais denso e ele esfuma a sombra quase sem qualquer esforço. Depois, e um pincel que eu considero essencial e muito versátil, são estes pincéis de esfumar mais ovais. Porquê? Porque vocês conseguem fazer o que quiserem destes pincéis. Se vocês quiserem obter mais cor ou uma área mais abrangida pelo esfumado, vocês conseguem fazê-lo com um pouco mais de pressão no pincel. Se vocês quiserem realmente um esfumado mais preciso, se por exemplo quiserem manter a sombra mais no canto interno do olho, vocês podem agarrar mais no final do pincel e basta esfumar ligeiramente sem pressionar muito o pincel, porque como a ponta é mais afinada, vocês vão conseguir manter a cor onde pretendem. Por último, tenho definitivamente um pincel de esfumar mais pequenino, exatamente para conseguir mover a cor numa zona mais precisa. Novamente, se eu quiser manter a cor no canto externo ou abaixo da língua d'água, posso facilmente fazê-lo com um pincel de esfumar mais pequenino e mais detalhado. Para aplicar a cor, eu gosto
gosto de utilizar pincéis um bocadinho mais planos e gosto muito deste género de pincel, novamente mais arredondado, porque vocês conseguem aplicar a cor, neste caso depositar sombra com o lado mais plano do pincel, mas se precisarem de esfumar algum cantinho, por exemplo abaixo da linha d'água, novamente podem fazê-lo com o pincel totalmente na horizontal. Este pincel e o de esfumar mais oval são dois pincéis que vocês devem mesmo ter no vosso kit. Por acaso, estes são da Kiko e são ótimos, super acessíveis e valem muito, muito a pena. Eu acho que já não consigo ver os números deles, por acaso até consigo, é o 200 e o 202. Eu não sei se a numeração ainda se mantém, mas se realmente se mantiver, posso-vos dizer que eu acho que um custou 5,95€ e o outro também custou 5 ou 6,95€. Valem mesmo muito a pena. Aconselho-vos também um pincel angular, mas mais pequeno, ok? Novamente para manter a versatilidade do pincel. Se vocês optarem por um pincel angular maior, não vão, por exemplo, conseguir corrigir um batom que vos escape ou corrigir ali um bocadinho o eyeliner que saiu fora do sítio. Se calhar não vão conseguir preencher as sobrancelhas como pretendem. Aconselho-vos realmente a encontrar um pincel mais pequenino, ok? Um pincel mais pequeno vai sempre permitir um maior controle da vossa parte. Lá está, pode ser utilizado para o eyeliner, pode ser utilizado para fazer as sobrancelhas ou pode ser utilizado com um bocadinho de corretor, caso haja ali alguma falha que vocês pretendam corrigir de uma maneira fácil. Por último, tenho também de referir um pincel de lábios. Sejamos sinceros, hoje em dia a maior parte das pessoas já não utiliza pincel de lábios, exceto se formos profissionais. No dia a dia é cada vez mais regular nós utilizarmos diretamente o batom da bala ou o batom líquido diretamente do aplicador. No entanto, se quiserem adquirir um pincel de lábios, pensem que podem utilizar no canto interno do vosso olho ou caso queiram dominar ali um pequeno pormenor que vos esteja a fugir. Eu digo-vos uma coisa, estes pincéis assim mais pequeninos dão muito jeito para vocês aplicarem a cor junto à vossa linha d'água, mesmo rentinho, ou então para iluminar o canto interno do vosso olho. Apesar de serem, obviamente, pincéis de lábios. Mas lá está, o que nós pretendemos aqui é versatilidade e fazer render o vosso dinheiro ao máximo. Bem, já falei imenso, já me sentei aqui, blá 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 blá. Não se esqueçam que isto é apenas a minha experiência. Lá está, é basicamente com estes pincéis que eu me maquilho no dia a dia e são estes os pincéis que eu mais utilizo. Se vocês quiserem acrescentar alguns pincéis de rosto ou de olhos, podem perfeitamente fazê-lo. Vocês podem sentir necessidade de um pincel mais pequeno para blush e não se sentirem tão confortáveis com um pincel tão grande, ou podem pretender realmente um pincel achatado mais largo para fazer as vossas sobrancelhas. Em relação à maquilhagem, temos de experimentar. A maquilhagem é realmente algo que existe para nos fazer sentir livres, que, ok, nós temos que aprender as regras primeiro, mas as regras são feitas para ser quebradas, ok? Depois de nós aprendermos as regras, podemos fazer o que quisermos com os nossos instrumentos. Neste caso, e como eu inclusive referi, eu utilizo um pincel de corretor para esfumar, porque ele funciona super bem. À medida que vocês vão ganhando experiência, vão também percebendo para aquilo que os pincéis funcionam melhor. Não é por um pincel ser um pincel de pó que vocês não o podem utilizar para o bronzeador. Isto da maquilhagem tem mesmo muito que se lhe diga e varia muito de pessoa para pessoa, mas o que interessa é vocês experimentarem. Não há nada mais importante do que a vossa experiência. Já chega de conversa, este vídeo já deve estar enorme. Não se esqueçam de participar no sorteio que está a decorrer no vídeo anterior. Eu e a Sara estamos a oferecer 80€ em maquilhagem. Não se esqueçam de lá ir participar, porque eu estou inclusive a oferecer um kit de pincéis assim completo, que tem todos os pincéis que vocês precisam de uma vez. E acho que é tudo. Se gostarem deste vídeo e se gostarem realmente desta ideia do kit do iniciante, por favor deixem um like neste vídeo, subscrevam e acho que é tudo. Uma beijoquinha enorme, vemo-nos no próximo vídeo e tenham um dia muito, muito feliz. Mua!